Boa noite, amigos do Florescer da Consciência. Boa noite ao pessoal da banca, ao Alfredo Narras, à Helena, ao Ronaldo, à Sueli e ao Tadeu. Continuando com o nosso programa sobre a série Árvore da Vida, Introdução à Revelação Cósmica, volumes 1 e 2, de Alfredo Narras, onde nesta obra o autor reuniu e estruturou de forma paradidática conhecimentos de teologia e o processo da criação deste universo, constantes dos evangelhos apócrifos, associados aos da revelação cósmica, trazidos por Jean Val Elan, de acordo com os mais avançados conhecimentos científicos de cosmogonia da atualidade. Para informações e vendas e envio, alfredonarras@gmail.com. Okay. Há muito mais mistério entre o céu e a terra do que supunha sua vã filosofia. William Shakespeare. A estrutura do cosmos. Do conjunto dos conhecimentos científicos mais avançados da atualidade e da absorção do conhecimento, advindo das doutrinas espiritualistas mais modernas, é possível criar um cenário holístico onde atuam seres criadores na construção da estrutura do cosmos. Posteriormente, destacaremos desse cenário o universo particularmente complicado em que vivemos transitorialmente. Alfredo Narras, em Árvore da Vida, Introdução à Revelação Cósmica. Ok. Olá, Antônio, Helena, a nossa especial convidada Sueli hoje, Ronaldo, Tadeu, bem-vindos todos. Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes que nos assistem. É com muito carinho que nós estamos de volta. Mais um programa tentando abordar de uma maneira, no mínimo palatável, esses assuntos tão complexos, tão difíceis e tão inusitados para a nossa realidade. Todos nós que tivemos orientação religiosa, e mais ainda orientação espiritual através da doutrina dos espíritos, nós aprendemos a ver a nossa realidade por uma ótica até muito bonita, romântica, em que os espíritos estão muito próximos da gente, interagindo conosco, fazem parte da nossa realidade. De certo modo, no contexto de quem é espírita ou espiritualista, a presença espiritual tem sido constante. Mas, por fora dessa realidade material da Terra, com o seu plano espiritual conjugado, existe todo um aspecto cósmico por ser revelado, que a ufologia avançou um pouco no conhecimento dos mundos habitados, né, anunciados por Jesus. Os ufólogos de hoje fazem interessantíssimos congressos falando sobre a casuística ufológica, o que eles já conseguiram descobrir, que formas de vida eles já conseguiram acessar na Lua, em Marte, em outros planetas. Enfim, a investigação vem aumentando de volume, aumentando de proporção e invadindo o espaço cósmico. O homem já foi à Lua, já tem naves nossas aí até indo para fora do sistema solar. Então, a nossa imaginação começa a divagar por todo esse universo infinito, buscando respostas, né? O que é que esse planetinha azul tem a ver com essa realidade abundante, exuberante que tem no cosmos? E a gente vai buscar informações na ciência. Hoje a ciência também está muito mais acessível, porque muita coisa é revelada através da internet e quem quer que se disponha a passar algumas horas
investigando a internet, acaba descobrindo coisas maravilhosas no campo da informação, do conhecimento, do que a ciência tem a nos revelar, tanto a respeito do macrocosmo quanto do microcosmo. Agora, o que nos chamou a atenção é que nós chegamos num momento da investigação do espaço cósmico onde se tornou possível estabelecer um cenário muito amplo, global, onde se encaixam a espiritualidade superior, o campo da criação divina, o campo onde vivem os espíritos puros, quer dizer, o espaço original de tudo que existe. E, a partir daí, nós começamos a descobrir os diversos universos, porque não é um universo só. Os cientistas sabem que tem diversos universos e que o nosso universo, em particular, também tem um plano espiritual por trás dele que o envolve, que é o plano do qual se originou o nosso universo. Então, a gente seria muito útil para todos os estudiosos da cosmogonia, digamos assim, dessa visão cósmica da vida, se a gente pudesse compreender o significado desse conjunto de realidades que extrapolam a nossa imaginação mais avançada. Mas se a gente tiver esse pano de fundo, onde tudo se encaixa, fica mais fácil perceber o papel da deidade, que é o Pai Celestial, o papel dos deuses criadores de universos e o papel das divindades que auxiliam, contribuem para o equacionamento interno de cada universo. Então você vê que tem uma hierarquia espiritual atuando sobre os universos. E aí é que a gente consegue entender um bocado de coisa, no sentido de que muito do que a gente estuda hoje, para muita gente espiritualizada, não é nada novo. Parece que a gente já sabe tudo isso. A gente não está acrescentando nada de novo. A gente está recordando algo que o nosso espírito, que foi criado há bilhões de anos atrás, já vivenciou de algum modo e estava isso oculto na nossa memória espiritual, que agora, com a ciência, com as revelações mais avançadas, essa memória está sendo resgatada. Então, nós aqui não temos pretensão de estar trazendo coisa nova nenhuma para ninguém. A gente apenas está buscando fornecer aos nossos amigos uma visão cósmica da vida, onde é possível encaixar todas as realidades possíveis, todas as dimensões espaciais, todas as dimensões físicas, todo o conjunto de planetas, galáxias e mundos, todos os universos dentro de um cenário cósmico e entender o nosso universo em particular. E o nosso mundo ainda em detalhe desse universo. Que aí é que a coisa começa a ficar complicada e essa realmente precisa ser melhor entendida, porque nós não entendemos por que o mundo tem tanto sofrimento inerente. Quem nasce nesse mundo nosso já nasce vendo sofrimento para todo lado. Não tem jeito, porque a nossa natureza é decorrência de um processo cósmico que desagou no seu final aqui na Terra, e nós, por um privilégio, talvez, ou por um resgate kármico brutal, nós estamos envolvidos nesse cenário e tentando trabalhar do seu ponto mais baixo de evolução para acender uma luz na escuridão do universo, uma luz espiritual, evidentemente, para dar conforto às almas que estão perdidas nesse universo, fazendo coisas que elas não sabem por que estão fazendo.
porque elas seguem uma orientação de um Deus que elas não entendem porque que Deus manda que elas façam dessa forma e daquele jeito determinadamente. A nossa conquista de livre-arbítrio permitiu que a gente visse essas realidades todas de fora delas. E aí é que a gente pode se situar para além dos universos físicos e ingressar espiritualmente na realidade dos espíritos puros e, a partir daí, perceber a realidade que a espiritualidade maior envolve. Então, aí entra um gráfico que nós fizemos, que está no nosso livro. Esse gráfico, eu não sei se eu vou conseguir que os amigos vejam. Eu acho que aqui dá para... Isso é uma página do nosso livro Árvore da Vida. Eu não sei se os amigos estão percebendo esse gráfico, esse desenho. Isso, Antônio, se você puder colocar o seu PowerPoint aí no original, ele está muito melhor explicitado, né? É muito mais bonito. Mas o que esse gráfico quer dizer? Como é que nós chegamos a ele? Isso aqui foi fruto de mais de 15 anos de pesquisas que eu, aprendendo com Elan, com outros seres que nos ajudaram, a construir esse cenário. Isso aqui foi uma descoberta, digamos assim, uma espécie de insight que a espiritualidade nos mostrou e que, se for útil para os amigos entender, a partir dele, muito do que acontece conosco, né? Então, como é que eu me baseei para construir essa estrutura? Os textos nos quais, ou melhor, os cenários nos quais eu me baseei, vou dar até a fonte para quem estiver interessado em investigar esse assunto mais a fundo, né? Tem um livro de um autor americano, que é o Brian Greene, um livro fantástico dele que se chama A Realidade Oculta, porque é esse cenário aqui, só que ele é invisível para nós, ele só é possível de ser observado a partir da espiritualidade superior. Então, essa construção aqui é fruto de alguém que viu isso de fora. Ele é praticamente impossível ver esse cenário do ponto em que nós estamos vivendo a nossa vida, que a gente olha para o céu e vê essa loucura toda, e onde vai bater isso a gente não tem a menor ideia, né? Então, tem um outro auxílio que me ajudou profundamente a construir esse cenário, que foi o Stephen Hawking. Ele tem um livro maravilhoso também que se chama O Universo numa Casca de Nós, em que ele retrata o nosso universo dentro desse contexto maior, dessa estrutura que nós estamos mostrando aqui. Então, é algo que também a gente vai desdobrar para frente e falar sobre isso. E o contexto das entidades que atuam sobre essas realidades desse cenário é obtida também, se os amigos tiverem disposição de estudar, no livro do Greg Braden, autor americano, que se chama Matriz Divina. É um livro também formidável que vale a pena investigar. E mais ainda, em profundidade, o livro gnóstico, apócrifo, que é o Testamento de São João, que o J.J. Benítez conseguiu resgatar da Biblioteca do Vaticano e publicou na década de 60, 70, que foi um livro que me marcou profundamente quando eu comecei a estudar esses assuntos e estudar uma breve história do tempo, do Hawking e outros autores, até chegar nesse modelo que a gente está apresentando, que ninguém precisa aprender isso, não. Isso aqui é uma alegoria. É apenas uma maneira de tentar entender a realidade, né? Então, se a gente olhar esse gráfico, o que nós vamos observar aqui?
há um ponto de origem de tudo que existe, que é a fonte criadora de tudo que existe. Na doutrina espírita, a gente aprende que existe o Pai Celestial, de onde se originam todas as coisas, mas ele não faz nada pronto, ele não faz nada completo, nada já em seu estado de utilidade. O que ele cria? Ele cria fluido cósmico universal e os espíritos que vão habitar o cosmos. Tudo isso se origina no centro do cosmos. Essa é a origem da vida, é a origem da matéria, é a origem de todos os seres. Então, o centro do cosmos é a casa do Pai Celestial. É ali que tudo em volta dele se desenrola. Essa alegoria, ela é apenas uma alegoria que facilita a nossa visão, mas o assunto é muito mais complexo, porque a realidade é inversa disso, né? O centro do cosmos, na realidade, abarca todas as outras realidades dentro dele. Nós deixamos assim para facilitar o entendimento dessas realidades paralelas. Mas a visão cósmica que se tem do plano superior é de que quem está no centro do cosmos está por fora de todos os universos e que, portanto, abarca no seu bojo todos os universos possíveis. A espiritualidade superior, que faz parte do centro do cosmos, ela envolve tudo que existe e tudo se origina dali. Então, ela está em tudo. A presença do Pai Celestial está em tudo. De que forma? Do centro do cosmos saem os espíritos. O que são os espíritos? São as centelhas divinas, partículas do Pai Celestial, que, com o fluido cósmico, são levadas para todos os universos criados. O fluido cósmico é a matéria-prima de cada universo que passa a existir, e os espíritos que estão dentro do fluido cósmico passam a compor, a estruturar essas realidades que estão dentro da espiritualidade superior, dentro do centro do cosmos. Aqui nós pusemos fora para facilitar o entendimento, para não ter que pôr tudo isso dentro dessa bola amarela. Na realidade, tudo isso está dentro do centro do cosmos. Mas nós estamos colocando fora para facilitar o entendimento. Então, como é que funciona isso? Quando sai o fluido cósmico universal do centro do cosmos, com os espíritos dentro, os espíritos vão organizando a matéria e criando universos em torno desse centro do cosmos, ou abaixo. Se a gente pudesse colocar esse cenário aqui num organograma, a gente teria na cabeça do organograma o centro do cosmos, e abaixo situando os universos como subordinados, que é o que nós colocamos aqui no livro. Deixa eu ver se eu acho, que é a forma de também observar essa criação. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, está aqui. É um assunto interessante para a gente analisar, e tem que ter um certo cuidado nisso, porque se a gente entender mal, é isso aqui, ó. Estão vendo aqui esse organograma aqui? O quadradinho lá de cima é a casa do Pai, né? O quadradinho, o segundo quadradinho, ó, é o plano espiritual superior, subordinado à casa do Pai. E a partir daí que surgem as fontes criadoras de cada um dos universos que são construídos pelos espíritos que saem dessa zona do plano espiritual superior e descem para construir universos dentro dessa realidade. Agora, para a gente compreender a situação do nosso universo, então o que nós vamos observar aqui? Olha, tem um universo paralelo aqui, esses universos que estão em cinza,
são todos universos antigos, muito antes do universo no qual nós vivemos existir. Esses universos são antigos. Então você tem um universo paralelo de 40 milhões de anos atrás, que foi criado, 40 bilhões de anos, outro 30 bilhões de anos, outro 20 bilhões de anos, e vai por aí afora. E um universo onde vive Jesus e onde viveu Javé junto com Jesus é um universo também antigo, é muito antigo. Tem mais de 5, 10 bilhões de anos. Como é que a gente percebe isso? Com mais de 15, 20 bilhões de anos. Como é que a gente percebe isso? Porque o nosso universo, esse universo no qual nós vivemos, que está em vermelho, ele saiu do universo de Jesus para ser construído aqui. Ele é um universo apêndice do outro. Ele é aquilo que Jesus falava: antes que vocês existissem, eu já existia. Meu reino não é deste mundo, quer dizer, o meu universo não é esse no qual vocês vivem. É um universo mais antigo que já existia antes desse mundo existir. São palavras dele. Então, isso que nós estamos colocando aqui é uma dedução das palavras de Jesus. E aí que a gente incorre nesse gráfico que eu mostrei aqui, que vocês podem perceber que lá embaixo, ó, tem o universo de Jesus aqui no meio, aqui tem universos mais antigos em paralelo, aí tinha o universo de Jesus e dele surgiu o universo de Javé, que é o universo no qual nós vivemos. Ele é um universo inferior, é decorrente, é subordinado. Ele é um universo caído de um outro universo estável que já existia. Por isso que Jesus falava: a felicidade não é deste mundo. A felicidade é algo que vocês só vão gozar no meu universo. Por que que Jesus falava isso? Porque muitos dos espíritos que estão nesse universo de Javé são espíritos que vieram de lá, do universo de Jesus para cá, para ajudar a dar conta dessa obra. E Jesus estava apenas despertando a nossa memória espiritual para essa realidade de que nós não pertencemos a esse universo. Vocês vieram comigo lá de cima, e houve toda uma confusão que nós vamos explicar mais tarde, que acabou gerando esse universo imperfeito, bagunçado, sofredor, incompleto, cheio de problemas, que é o universo de Javé. Então aqui nós percebemos que os deuses também erram, e erram muito. No caso de Javé, errou feio, né? Porque ele tinha uma experiência, uma vivência de outros universos no qual ele já vivia, que eram muito mais belos e perfeitos. E ele resolveu criar uma obra particular só para ele e deu errado, deu isso que nós estamos aqui tentando ajudá-lo a consertar. Essa é a realidade do nosso universo. Essa é a realidade dessa estrutura cósmica. O que precisa acontecer, o que deverá acontecer, é que esse universo onde nós vivemos, que é o universo de Javé, ele tem que sofrer uma inversão das suas energias, ele tem que ser, entre aspas, destruído e ser absorvido de volta no universo de Jesus. Ele desaparece. A entropia que os cientistas falam é o desaparecimento do universo. Então, esse é um contexto que eu levei 15 anos para tentar entender e acho que ainda é algo a ser analisado com muito carinho, porque tem muitas revelações novas chegando, sobretudo através do Elan, que algumas delas podem ir até de encontro, ou seja, não confirmando exatamente tudo isso que nós já absorvemos. Pode até ter mudanças de cenários. Porque se vocês pegarem a estrutura do cosmos de outros autores diferentes desses que eu citei para vocês, você tem o Carl Sagan, por exemplo, na década de 60, tinha outro cenário. Ele não tinha alcançado o cenário cósmico.
de multiversos. Ele tinha acessado o cenário do nosso universo em particular. Agora, o Brian Greene e o Stephen Hawking já conseguiram extrapolar o nosso universo e perceber que tem outros universos no entorno do nosso. E é isso que a gente está querendo compreender agora, porque desses universos paralelos é que vieram aqueles chamados deuses, que atuaram sobre a construção do nosso universo. E eles criaram seres que depois passaram a ser seres que nos incomodam até hoje. Desculpa, Helena. Eu acho que dá para parar por aqui, a gente poder fazer um pouco mais de bate-papo com os amigos, né? Sim, sim. Eu não sei se o Antônio vai ler as perguntas que estavam acumuladas para a gente esvaziar aqueles monte de perguntas. Vamos pegar as perguntas do dia de hoje e aos poucos nós vamos adicionando as perguntas que estão acumuladas, porque eu acho que as perguntas do dia de hoje, isso é uma sugestão, elas estão mais vinculadas com o tema da noite. Vocês é que sabem, a gente, de certa forma, muita coisa que faz parte do Hangout de hoje também já foi dito em outros Hangouts, né? Certo. Então a gente pode compor aí tentar esclarecer isso melhor, né? Então, acho que dá para fazer assim. Ronaldo vai ler a pergunta do Alexandre Ochoa, e depois a Sueli lê a outra pergunta, o que é? Tem a da Maria Luísa. A Maria Luísa Freitas, aqui a pergunta dela, ela escreveu aqui, né? Se no universo de Jesus só existe amor. Na realidade, Maria Luísa, o amor, ele se origina lá na fonte criadora original, na casa do Pai Celeste, na espiritualidade superior. O universo de Jesus é um universo que se originou lá, mas ele tem também as suas dificuldades, na medida em que ele foi criado numa outra realidade, não dentro da casa do Pai, mas numa outra realidade inferior. Então, o universo de Jesus tem problemas? Tem, de outra ordem. Só que, no universo de Jesus, o elemento, né, que resolve e equaciona os problemas é o amor. Aí sim, o amor é um elemento que vem da casa do Pai Celestial, da fonte criadora original, naquele gráfico que está em amarelo, e entra no universo de Jesus como um solucionador de problemas. É assim que a gente consegue ver a energia do amor penetrando nos universos. E Jesus, a partir do universo dele, trouxe essa fonte de energia, que é o amor, para o nosso universo. Até Jesus, essa fonte de energia não existia. Ela foi inoculada que Jesus abriu o canal através do qual o amor começou a descer. Da casa do Pai Celestial, através do universo de Jesus, até chegar no nosso. E é o amor que vai corrigir os nossos problemas. Essa é digamos, a maneira simplista, vamos dizer assim, de falar sobre o amor. Agora, o amor, ele atua sobre o nosso DNA e nos modifica enquanto criaturas criadas nesse universo por Javé, quando falamos do nosso corpo físico, do nosso ser fisiológico. A gente vai falar sobre isso logo mais. Não sei se satisfaz, né? Deixa eu só dar boas-vindas aqui. O Narras, você conhece o Rony Lima? Bem-vindo, Rony Lima. Muito obrigada pela sua participação. Prazer enorme. Um participante especial. Olá, Rony. Bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Tudo bem.
bem-vindo aqui conosco. Nós estamos deixando espaço, Rony, para perguntas, tá? Então, quem quiser participar, conversar conosco aí, estamos abertos. Perfeito. Rony, se apresente aí para o Narras, para o público, para o mundo. Você mora onde, Rony? Eu sou do Rio de Janeiro. Legal. Escritor, jornalista, gestor espiritual. Ok. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Tem algo que você gostaria de participar conosco? Eu gostaria de assistir um pouco mais. Eu liguei agora o computador. Gostaria de assistir um pouco mais do programa. Tá. Tem 5 minutos que eu não tenho lá. Tá bom. A gente Estou entendendo o que está sendo falado. vai caminhando. Aqui tem uma pergunta, deixa né? eu só falar, o Rony Lima, é que o áudio dele tá difícil de ouvir para mim, eu não sei se está para o público, para vocês também. Tá bastante chiado o áudio dele. O Rony, ele é jornalista, é um pesquisador independente, estudou muito sobre materializações, estuda ainda, né? Assunto muito bom. É espírita. Oi? Vocês estão ouvindo? Agora melhorou. Era o áudio do Ronaldo. Faça sua apresentação assim breve, Rony, por favor. Eu sou do Rio de Janeiro, sou jornalista, escritor. Enfim, desde o início dos anos 90 participando de grupos espirituais de cura e com uma boa experiência na área de materialização de espíritos. E já escrevi alguns livros também sobre o tema, em que procuro aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, né, sobre espiritualidade, cura e fenômenos. Entendi. Muito interessante. Essa experiência é excelente, viu? Não é? Muito boa. Ok. Sueli, tem alguma pergunta, Sueli? Sim, Pode Narras. fazer. Eu tenho muitas dúvidas, mas uma delas é quando você diz no seu livro do plano espiritual absoluto, ali residem os espíritos puros. Você tem alguma informação de se esses espíritos puros já foram criados como tais, ou seja, puros? Ou eles são que nem nós, que foram criados simples, ignorantes, e daí chegaram lá. Conseguiu ouvir? Consegui. Tá baixinho o seu som, mas eu entendi. Sim, eles foram criados simples e ignorantes, como nós. Apenas eles foram criados muito antes de nós, porque o Pai cria sempre. Ele não para de criar. Cada vez que surge um mundo novo, um universo novo, ele cria novos espíritos simples e ignorantes para começar a sua evolução naquela nova realidade, cuja realidade tem um campo, é uma escola, um campo de aprendizado novo, diferente dos universos antigos. Então, os espíritos que chegaram ao grau de deuses, entre aspas, criadores, eles fizeram a sua evolução em universos muito mais antigos. Só que aí é que está o problema. Quanto mais antigo um espírito for, e mais ele evoluiu em universos anteriores, com menos, digamos, riqueza de experiência, com menos vivência de realidades construtivas,
esses seres chegaram ao ponto de poder criar outras realidades, mas a bagagem deles precisa criar alguma coisa para poder mostrar o que eles aprenderam até ali. É assim que os espíritos se tornam deuses. Quando ele acumula uma série de vivências, de experiências em outros universos, aí chega num ponto, bom, eu já tenho uma bagagem grande, agora quero criar o meu universo. Aí ele cria um universo. Mas a gente percebe hoje que quanto os universos mais antigos, do ponto de vista material, eles também foram muito complicados, resultando em deuses criadores de universos cheios de problemas também, porque tudo é um processo de aprendizagem. Nenhum desses universos foi feito pronto, nenhum desses deuses criadores surgiu pronto da espiritualidade superior, nenhum desses seres é perfeito do ponto de vista do Pai Celestial. Tudo é escola em variados graus de aprendizagem. Então, cada universo é como se fosse um curso de aprendizagem de como transformar a matéria, aliás, transformar a energia em matéria. Porque, no fundo, é isso aí o processo. Em matéria simplificada, muito simplificada, é isso. Então, vamos supor nós aqui, se a gente continuar evoluindo num caminho bom e tal, vai chegar um ponto, bom, eu tenho uma bagagem que eu tenho uma ideia de que se eu criar um negócio desse jeito, vai ser um estrondo, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Então você apresenta esse projeto para a espiritualidade superior, eles te orientam, e se for aprovado, você pega e constrói esse universo a partir da sua mente. Ele começa no plano astral e depois vai agregando partículas infinitesimais, que são invisíveis. O universo, antes de existir fisicamente, ele existe invisível para os nossos olhos. Ele existe no plano astral. Depois ele vai agregando energia até se materializar. É assim que funciona. Então, tudo é escola de aprendizagem. Aqui na Terra nós fazemos esses nossos cursos de aprendizagem também através do quê? Das reencarnações. Quando nós nos tornamos deuses, esse processo se amplia e passa a ser através dos universos. No nível de dirigente, no nível de divindade, no nível de alguém que contribui de outro modo para aquela realidade. Não sei se você consegue perceber o que eu estou falando. É na linha do Elan, né? Ele dá essa explicação. Se me permite, você tem conhecimento com o Chico ou com o Elan da possibilidade de um espírito, né, de não existir mais? Não estou falando do suicídio, não. Dizendo da possibilidade de você não querer mais existir, você, né, satisfeito seu espírito. Essa possibilidade? Não, veja bem. O espírito, como centelha divina, partícula do Pai Celestial, ela é imortal. Uma vez criada, ela é imortal. Ela nunca acaba. Ela vai adquirindo cada vez mais experiências, vivência, pode estacionar, mas ela é imortal. Agora, os corpos nos quais a centelha divina se acopla para influenciá-los, para fazê-los ter ânimo e vida, esses corpos morrem, todos, inclusive o perispírito. Você pega aqui na Terra. Oi? Sim, eu sei que até o perispírito morre, mas você já me respondeu. O que dá um cansaço enorme, sabe? Me perdoe a franqueza. Pode falar. Não é? Uma vez criado, acabou, não tem que seguir em frente, né? Só que nós estamos cansados, estamos cheios dessa realidade, exaustos, porque ainda estamos presos aqui. A hora que o nosso espírito se liberta dessa realidade, esse cansaço desaparece. Todo esse mal-estar que a gente
vive aqui nessa confusão é inerente a essa realidade só. Na hora que a gente sai dela, isso acaba. O espírito não se cansa, o espírito não dorme, o espírito não tem, ele é energia pura do Pai. Uhum. É que é assim, o Pai Celestial, ele acrescenta à espiritualidade superior conhecimento e informação que os espíritos transmitem para ele através das vivências nos mundos inferiores. Nós somos repórteres do Pai, na realidade, nessas vivências inferiores. Não estamos falando do ego aqui, estamos falando da centelha divina. Uhum. Quem Centelha sabe divina. assim, o pai um dia, né, resolve criar um espírito já arrumado numa ponta de uma vez, né? Já pronto? Não tem graça, né? Tá perfeito, né? Pensa no seguinte aspecto. Qual é o mérito para o espírito? Nenhum. O nosso mérito, o nosso prazer de servir, de viver, de ser útil, decorre do aprendizado bem feito nas experiências inferiores. Quando a gente é bem sucedido nesses cursos primários e o nosso espírito transcende essas realidades, então nós nos sentimos aprovados pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio mérito. E é isso que nos dá cada vez mais poder e força e ânimo para produzir cada vez mais. É assim que funciona. Você Bom, pega uma fase da tua vida, olha para trás numa fase da tua vida que você teve prazer de viver, entusiasmo pela vida, porque todos nós temos, nem que seja por um período muito curto. Agora, extrapola isso e pensa nisso de modo permanente, vida fora. Viver com essa plenitude. Será muito bom. Bom, Obrigada, tem né? bastante pergunta, eu vou ler, tá? Tem muitas perguntas, está chovendo. Aí, se a gente ficar muito numa pergunta só, né, numa pessoa só, vai deixar tudo o resto para trás de novo. Então, desculpa, Helena, vamos em frente. eu vou ler a pergunta Bom, não vou ler a sequência dessa vez, porque a Hélida faz muitas lives que ela faz pergunta e nunca é respondida. Aliás, não é só você, Hélida. 99% das perguntas não são respondidas, tá? Não se preocupe que não é pessoal, não. Mas eu vou ler a sua pergunta. Eu vejo você interagindo bastante. Olha, Narras, a pergunta da Hélida é assim. Sabe, senhor Alfredo Narras, às vezes me pego com atividades mais comuns ao universo de Javé do que Jesus. Eu me contagiei durante a vida. E hoje me sinto mal com essa dualidade. O senhor entende o que eu digo? Entendo. Todos nós vivemos isso. É inevitável. Eu acredito que aqui nenhum dos nossos amigos que estão conosco vão duvidar disso. Todos nós temos essa dualidade. Ou seja, a propensão da natureza do Criador, que está no nosso DNA, pois que o nosso DNA é criação de Javé, a propensão dessa genética nossa, ela é contrária à propensão do espírito, né? O espírito busca o quê? A paz, o amor, a felicidade. O Javé, o DNA do Javé em nós busca o quê? A dominação, você manipular as pessoas, você usar as pessoas, você comandar as pessoas, você vampirizar as pessoas. Esse é o DNA do Javé. O Javé criou as naturezas das criaturas, uma turma como predador e outra turma como presa, como vítima dos predadores. Com a finalidade do quê? Dos predadores sempre sugar a energia das presas, sempre se alimentar delas. Então, nós, na condição de presas, já vivemos muitas vidas. E toda vez que a gente se espiritualiza e se torna mais dócil, mais amoroso, mais delicado, mais gentil, mais afável, a gente é cada vez mais presa do que predador.
E os predadores não mudam. Enquanto eles puderem depredar, eles depredam. A grande solução da humanidade é quando as presas se unirem, né, se fortalecerem como um rebanho que não permite que as feras ataquem, os predadores ataquem. Quando os bons deixarem de serem omissos, individualistas e isolados, e se unirem, então eles comandam o universo, porque aí os predadores perdem a sua função, perdem o seu espaço, e aí que o Javé desaba, morre, ele perde sua força, porque ele só age enquanto as presas permitem que os predadores as dominem. Percebe? Então esse nosso mal-estar é fruto da nossa espiritualização, é fruto de nos deixarmos de sermos predadores para nos tornarmos presas. É terrível, mas é nessa condição de presas que a gente se espiritualiza. E aí, a lei do retorno faz com que o amor que brota de nós acabe amansando as feras, amansando os predadores, domesticando as feras e trazendo tudo para um ambiente amoroso. É uma escola isso aqui, é uma aprendizagem de espiritualidade que não tem fim. Só quando o universo acabar, quando o Javé destruir tudo isso aqui, quando acabar esse universo, é que essa escola fecha. Mas aí nós já teremos aprendido lições que vão servir para muitos universos aí fora. São experiências incríveis, que só os nossos espíritos que desceram nesse degrau mais baixo da evolução adquiriram. Nós seremos pioneiros de um aprendizado que não existe lá fora, em nenhum universo, nem nesses planetas que fazem parte desse universo. A Terra é um laboratório inédito em toda a criação, onde as presas estão sendo chamadas a serem educadoras dos seus predadores, e principalmente do dono do circo, né? Que é o Javé. É meio louco essa história, né? Eu demorei para captar essas ideias do Elan de uma forma sintética, assim, mas eu penso que é mais ou menos assim que funciona, viu? Agora, não sei se tem... Como é que a gente pode evoluir? Se alguém puder perguntar algo mais sobre isso, a gente se estende, porque eu também não quero complicar a vida de ninguém, né? O assunto é louco. Pensar mesmo. Obrigado, Narras. Boa noite a todos. Boa noite ao Rony e boa noite ao Alessandro, que chegaram na banca agora há pouco. Tem uma pergunta do Alexandre Shoa. Ele pergunta para o Narras: o Javé teria se fragmentado ou algo parecido durante o processo de criação? O universo teria expandido de forma fragmentada? Até onde eu aprendi com o Elan, não. Ele não se fragmentou, ele continua no seu trono, né, como aquele ser íntegro, entre aspas, porque ele não tem um espírito que o anima, ele é apenas um hardware que aprendeu a criar clones. Então, ele não se fragmentou, ele criou clones a partir de si mesmo, e esses clones repetem o que ele faz enquanto centro dessa criação. Então, cada clone replica o que o Criador faria se estivesse naquele lugar. Então, é um sistema de replique, de clonagem do próprio Criador. A gente observa isso nos anjos dele, né? Os anjos do Criador, o seu exército do Criador, eles funcionam replicando, repetindo as lições, a Bíblia, a orientação, o catecismo, quer dizer, as determinações do Criador. Eles não conseguem pensar de outra forma. Por quê? Porque eles não têm um espírito desperto. Eles não têm livre-arbítrio para
mudar o modo de agir. Eles só agem de acordo com a vontade do Criador. É assim que os anjos funcionam, cumprindo as determinações do Criador de botar ordem no universo de acordo com a vontade dele. Só que aqui na Terra, a influência de Jesus e de outras autoridades cósmicas semearam algo novo, que desenvolveu o livre-arbítrio em nós, e isso sob a égide do nosso espírito, e com livre-arbítrio a gente não obedece mais o Criador. Ele manda fazer de um jeito, a gente faz de outro. A gente apanha, mas faz diferente. A gente sofre, mas não faz a vontade dele. Nós somos, desde Adão e Eva, nós somos seres diferentes, desobedientes. E ele bateu, crucificou, matou, queimou, fez o diabo para acabar com o livre-arbítrio. Mas não consegue mais. E já deve ter desistido de acabar com o livre-arbítrio. Os últimos remanescentes desse tipo de leitura da linguagem do Criador é o que os terroristas fazem. Mas, diante de 7 bilhões de almas, 8 bilhões de almas que o planeta praticamente já tem, é um traque, é que a imprensa faz parecer um Deus nos acuda, mas é um traque. E é o que sobrou do Criador, são esses traques. Uma hora isso tem que acabar. Então aí predomina a massa de seres pensantes com livre-arbítrio, que todos os seres pensantes, de algum modo, estão pensando em como melhorar o mundo. É inevitável. O que eu faço para melhorar o mundo? Qual é o meu papel? Então, como tem hoje bilhões de pessoas com esse propósito na cabeça, com essa pergunta na cabeça, uma hora vai chegar uma autoridade cósmica, um Jesus, e vai responder essa questão. E aí nós encontramos o nosso caminho definitivo na existência, como seres aprovados no campo do bem, na tendência de melhorar o mundo. Esse é o nosso destino, o nosso futuro. Eu não quero me estender nas respostas para poder atender mais perguntas, né? Ok, obrigado, Narras. Nós leremos uma pergunta por pessoa hoje. Então, eu tenho uma pergunta do Marcelo Rodrigues. Ele fala: Alfredo, e a nossa programação no plano espiritual antes de reencarnar na Terra, para tentar quitar nossos débitos nesse universo de Javé? Olha, nós teríamos que falar sobre o karma. O karma é outra coisa mal compreendida aqui na Terra. Veja bem, os nossos espíritos vieram de outro universo. Nós estamos falando aqui de espíritos adultos, maduros, de seres que não foram criados ontem nem antes de ontem. Nós estamos falando de espíritos que quase, eu acho que com certeza todos nós aqui, e aqueles que nos ouvem, porque para alguém se interessar por essa bobagem loda que nós estamos falando, tem que ser alguém que já tem isso no seu inconsciente. A gente só está falando algo que as pessoas já sabem. Para esse tipo de pessoas adultas espiritualmente, o que acontece? Nós viemos para esse universo há bilhões de anos atrás. Nossos espíritos têm bilhões de anos, né? Jesus falou: antes desse universo existir, eu já existia. Muitos de nós viemos para cá junto com Jesus, na equipe de trabalho dele. O que aconteceu conosco para que a gente tivesse esse karma tão grande que nós temos? Nós chegamos aqui, gostamos da matéria que foi feita aqui, a engenharia que o Javé construiu nesse universo, a beleza das cores, das formas que o Javé produziu, nos encantou e, de certo modo, nós nos deixamos seduzir pelo Criador material. E ele se aproveitou disso, tomou conta de nós, fez uma aliança conosco.
Olha, vocês são meus príncipes, meus aliados, aqueles que me compreendem, aqueles que me adoram, aqueles que me amam e aqueles que eu vou dar todo o poder para vocês. Então, no princípio da criação, nós tivemos muito poder outorgado pelo Criador para ajudá-lo a tocar a sua obra. Não estamos falando aqui dos seus anjos clones, já estamos falando dos seres que foram sendo criados através do DNA dele nas espécies. Ele foi criando espécies para ver se dava alguma espécie que ele podia manipular de um modo inteligente, e acabou resultando no Homo sapiens. Mas nós fizemos parte desse processo criador, de criar espécies e mais espécies, até criar uma espécie mais evoluída, que tem livre-arbítrio. E aí o Criador não gostou, né? Porque a gente se emancipou dele. Mas nesse processo da criação anterior ao Homo sapiens, da qual nós fizemos parte, nós destruímos muita coisa, fizemos muita maldade, obedecemos demais o Criador, usamos muito poder de uma forma errada, prejudicamos consciências e mais consciência. Então nós temos um karma coletivo e individual brutal com relação aos seres inferiores que nós fomos criando e fomos manipulando ao longo do tempo. Então, quando nós adquirimos consciência de que nós tínhamos feito tantos erros, tantos equívocos no começo da criação, nós adquirimos esse sentimento de culpa em relação ao quê? Em relação à missão que Jesus nos delegou, e nós fracassamos quando nos aliamos ao Criador material. A gente veio para ajudá-lo e se aliou a ele para fazer maldade. Isso é o nosso karma maior. A partir do momento que nós começamos a ter consciência espiritual dos nossos erros, nós começamos a encarnar em vidas sucessivas. Só que em cada vida a gente resgata um pedacinho desse karma maior. A gente nunca consegue pagar esse karma grandioso. Esse karma global, digamos assim, que faz parte da criação do universo, ele só vai ser pago quando toda a coletividade de espíritos que erraram nesse campo conseguirem resgatar os seus karmas individuais. Então, os karmas individuais solucionados, nós vamos ser novamente aderidos, ligados ao coração de Jesus, à sua autoridade cósmica, e fazer parte do processo de limpeza do universo, de fazer o papel que nós devíamos ter feito bilhões de anos atrás e não fizemos. E vamos começar a fazer agora, a hora que Jesus voltar aqui e dizer, olha, vocês já estão preparados para voltar para o meu time e começar a trabalhar comigo de novo. É isso que vai acontecer. É isso que está para acontecer. Porque nós já temos consciência dos nossos karmas. A gente não sabe bem o que são nossos karmas. A gente pensa que na vida passada a gente matou uma pessoa. Não foi só isso, gente. Nossos karmas são brutais, são colossais, são gigantescos. Por isso que a gente sente esse peso insuportável na nossa atmosfera psíquica. É muita dívida que a gente tem. Mas o Javé quer que a gente pague tudo de uma vez, dente por dente, olho por olho. Mas como nós agimos em nome dele, ele não tem do que nos punir. Nem Jesus. Jesus nos perdoa. Então, quem que nos está punindo é nossa consciência. A noção de que nós fizemos coisa errada é que nos dá a noção de karma. O Javé não está... Ele pune, sim, algumas pessoas que se desvinculam dele para voltar para Jesus. Aí ele persegue. Os primeiros cristãos morreram milhões. Toda pessoa que se espiritualiza, ele desce o pau em cima. Por quê? Porque está rompendo a aliança com ele e voltando à aliança com Jesus. E essa briga entre esses dois seres é que gera todo esse conflito. Nós somos a bola no meio do campo. Uma hora chuta para cá, outra hora chuta para lá,
e a gente sofre com isso, mas é o nosso papel, por enquanto, até a gente assumir o comando disso tudo. Uma das coisas que a gente está aprendendo agora e que está sendo revelado, o Elan está trazendo isso, algumas fontes vão dando isso de forma esparsa, ainda não está ainda equacionado. A grande questão que vai entrar em jogo daqui para frente é que o universo vai estar nas nossas mãos. Não vai ser mais Javé que manda, não vai ser Shiva que manda, não vai ser Jesus que manda sozinho. Vai ser a humanidade esclarecida tomando conta do processo. Porque nós vamos ter que resgatar esses karmas colossais com trabalho edificante, substituir o erro pelo acerto, em grande escala aí. Não é nessa escala minúscula com a pessoa que a gente casou, com o filho que a gente tem, essa escala pequena do processo. Nós vamos entrar na escala das divindades e agir no processo global do universo nessa escala colossal que ele é. Talvez destruir um planeta que não tem mais função, salvar uma humanidade que precisa sair do planeta para poder destruir o planeta, corrigir o que uma humanidade está fazendo de errado. Tem muita tarefa pela frente. Não dá nem para a gente imaginar o que vem pela frente. Mas nossas tarefas vão se ampliar de dimensão e de grau. O que nós estamos aprendendo aqui em pequeno, com um ou com outro, com um ser que nos incomoda, com alguém que enche os canecos, uma pessoa que nos persegue, isso nós estamos aprendendo a transcender sobre isso em tamanho pequeno, mas isso vai ser feito depois em escala coletiva, em tamanho gigante. Obrigado, Narras. Muito obrigado. Hoje à noite nós temos tantas perguntas interessantes, eu acho que realmente as pessoas estão buscando conhecimento nos livros. E tem uma pergunta aqui, acho que o nome dela é Baldweiser, eu não sei, mas ele fala assim: gostaria de saber se é possível algum certo de experiência crística. Não entendi a pergunta, desculpe. Ele pergunta: gostaria de saber se é possível algum certo de experiência crística. Se tornar como Cristo, eu acho que é isso que ele está querendo. Eu não sei se eu consigo explicar isso do modo como eu aprendi. Veja só, o que é chamado de consciência crística deixa eu ver se eu consigo uma metáfora. Aquela história, quando você joga uma pedra num lago parado, aquela pedra ela cai no meio do lago e vai formando ondas até a periferia, ok? Isso todo mundo entende. Então, o que acontece? Quando uma consciência desperta, ela atua num meio em que ela foi inserida, ela provoca esse tipo de ondas conscienciais. E essas ondas vão se rebatendo, elas vão andando, caminhando, até chegar na borda do lago ou da piscina, ou seja lá o que for. Quando essa informação, digamos assim, quântica, de uma consciência atinge a borda, ela forma aquilo que a gente chama de consciência crística. É a consciência global, que envolve toda a realidade. O pressuposto por trás disso é que quando Jesus foi a pedra jogada no meio do lago, o que aconteceu? Ele desenvolveu essa consciência de que pode mudar tudo, pode melhorar tudo através do amor. E essas ondas provocadas pela pedra do Cristo aqui dentro, ela foi reverberando, e envolveu toda a borda do espaço onde o nosso universo está contido. E isso é o que se chama na espiritualidade de consciência crística.
a consciência que o Cristo semeou nesse universo. Lá fora é outra coisa, outros universos têm outro tipo de consciência, entre aspas, críticas, peculiares a esses universos. No nosso universo, que a gente chama de consciência crística, é a consciência dos valores, do legado que Jesus deixou semeado aqui na Terra e que se propagou para todo o universo. E ela está contida na borda do espaço do nosso universo. Então, é uma consciência dos valores que o Cristo semeou aqui. É isso que se chama consciência crística. Né? Agora, isso é o grau maior das consciências individuais de cada um, que também tem suas consciências com a semeadura do Cristo. Mas é a nossa consciência pessoal de cada um de nós, e cada um está num estágio de conhecimento dessa consciência, cada um está num momento seu, da sua consciência, uns mais, outros menos, uns estão, enfim, aí é de foro íntimo de cada um, não se pode julgar ninguém. Não sei se eu respondi. Eu acredito que você respondeu duas perguntas sobre o mesmo. Com a sua explicação, você respondeu duas perguntas, porque a pergunta a seguinte vinha de Ronaldo Silva e ele estava perguntando: podemos dizer que Cristo despertou algo que o espírito já possuía e estava adormecido? No caso, o amor? Com certeza. Então, com a sua explicação, você respondeu a pergunta dele também. Exatamente isso. O pessoal da banca tem alguma pergunta para você? Tadeu, Ronaldo, Ronnie, tem alguma pergunta para o Narras? Não, tem outra pergunta aqui do Magnus Castro. Ele pergunta: acho que o amor sempre existiu no universo? Ele é parte de que ser criado pelo Pai, do que foi ser criado pelo Pai? A questão é saber vibrar sob energia amorosa mais do que sobre as outras. Não? Tá correto, né? Porque o que aconteceu no começo da criação é que o Javé pegou a emanação do Pai Celestial e transformou aquilo numa carga cósmica. A essência, matéria-prima do universo, é algo que se origina no Pai Celestial. Só que tomou forma de um modo equivocado, de um modo danoso, de um modo ruim, que só cria problemas, só traz sofrimentos. O universo que ele criou é muito problemático. A matéria-prima é boa, mas o produto é ruim. É mais ou menos isso. Então, a gente não pode pegar essa matéria-prima e ela volta ao seu estado caótico de energia, né, que é o fluido cósmico universal, na medida em que essas realidades mal feitas se dissolvem, se acabam, porque elas acabam, todas têm prazo de validade para acabar. O problema no universo de Javé é que um planeta acaba, ele se desintegra, volta a ser energia, porém, como ele está contido na obra de Javé, ele volta a se recompor em algum lugar, porque é da natureza da criação do Javé, é que ele tentou fazer coisas permanentes e não consegue, é tudo transitório. Ele nunca atingiu essa finalidade da estabilidade, essa que é a verdade. A permanência ele nunca conseguiu. Então ele recria a mesma realidade por não saber como estabilizar o conjunto da obra. Ele nunca conseguiu. Fez uma coisa que não tem futuro. Então esse é o drama do universo no qual nós vivemos. Não tem ninguém que conserte isso aqui sozinho. O pessoal pode especular, ufologia, os seres extraterrestres são capazes de mover a Lua, são capazes de interferir na realidade terrestre, são capazes disso, mas tudo isso é balela. Consertar o universo é uma coisa muito mais complexa do que intervir na humanidade para tentar cooptar a gente para o time deles. Não é assim que funciona. É consciência dos erros inerentes à obra
que pode fazer com que todos se unam no sentido de consertar a obra. Enquanto formos egos individualizados, cada um querendo brilhar mais do que o outro, se achar a resposta final, se achar a solução de todos os problemas, eu sei, eu posso, e os doutores da verdade, os donos da verdade, que tratam as coisas de forma absoluta, esse pessoal não tem futuro, é tudo mentira, é tudo falso. Convence, seduz por um pouco, gera um pouco de gente seduzida pelas palavras fáceis, mas não tem futuro, não tem responsabilidade com relação ao que tem que ser feito. Isso é consciência que dá, não é alguém chegar e mandar a gente fazer isso ou aquilo. Que mérito você tem quando você obedece a alguém? É zero. O mérito é de quem teve a ideia e mandou você fazer. Para você ter mérito, você tem que saber o que tem que ser feito e tomar a iniciativa e fazer. É de foro íntimo o problema. É de dentro para fora. É muito mais sério do que a gente pensa. Acabou o tempo de a gente ter padre, pastor, bispo, médium, oráculo, deuses e tudo quanto é gente orientando a gente no que fazer. A maioria desse pessoal nos enganou o tempo todo. A maioria. O pouco de verdade que veio através de Jesus e de um outro médio avatar de fora que reencarnou aqui, um Chico, os apóstolos, enfim, muito pouca gente. Muito pouca gente. Mas cada um desses foi uma pedra no lago parado. E foi espalhando essa consciência. Deixa eu só falar com o pessoal da live, né, que eles estão muito bravos hoje. Tá todo mundo reclamando que já faz não sei quantas lives que as perguntas não são respondidas, mas, pessoal, não é só vocês, é 90% das perguntas não são respondidas nas lives, não dá tempo. A gente ainda tentou guardar para fazer algum programa só para responder, mas também não deu certo. Então, pessoal, não fiquem bravos, não. Tem gente que não teve a pergunta respondida ainda até hoje, desde a primeira live. Todas estão acumuladas mesmo, pessoal. Desculpa, não está dando para responder. A gente pode fazer um ou dois programas à frente só de pergunta e resposta, né, Helena? Se você achar que é melhor assim. A gente já tentou, mas só acumulou mais perguntas, não resolveu, né, Narras? Melhor a gente correr aqui agora, porque tá vindo bastante reclamação de pergunta não respondida. Antônio, vamos correr? Meu Deus, que loucura. Sim. Sim. A Helena tá dando bronca na gente. Uau. Tá brava. Agora, eu gostaria que eles fizessem as perguntas, mas usassem fonte alta, porque é mais fácil de a gente visualizar e ler também. Deixa eu ver aqui. Roberto Amorim fez um comentário, ele falou assim: não existe almoço grátis no universo. Essa frase do Elan tem remoído minha consciência já há muito tempo. É verdade. É verdade. A gente não veio aqui para gozar a vida, né? Como a gente faz. A gente veio aqui para trabalhar. O gozo da vida é fruto do trabalho, da realização, do serviço bem feito, né? Da construção da boa obra. Aí você goza, você entra em êxtase pela realização que você produz, né? Agora, você usurpar o trabalho de outro e se vangloriar em cima do esforço de alguém, você fazer caridade com o dinheiro de outro, isso daí só depõe contra a pessoa, só prejudica. Elas pensam que estão abafando, mas vão ter uma surpresa desagradabilíssima quando perceberem que eles não têm nenhum crédito com isso na mão. Não serve para nada. O crédito vai ser dado para quem foi explorado.
para a vítima. É isso que as pessoas às vezes não entendem. E aí ficam estupefactas quando alguém que a pessoa achou que tinha prejudicado, jogado na lama, afundado no fundo do poço, de repente é um fênix que ressuscita melhor ainda do que estava quando estava com ela. Por quê? Porque todo o mal que a pessoa fez para aquela pessoa vira mérito dela. Se ela não se vingou, não reagiu. E as pessoas más, os predadores, não têm consciência disso. Eles depredam achando que isso é o que dá prazer. Tirar a vantagem do outro é o que traz felicidade. Dinheiro fácil é que é a alegria da vida. Você não precisa trabalhar para ter. Né? Então, esse tipo de atitude mental é arraigado e é a mentalidade do Javé. Isso tudo vai acabar à medida que a consciência do espírito que está dentro de cada um começar a trabalhar esses conceitos dentro de cada um, essa consciência de aproveitador, de predador, ela vai se modificando. Porque uma hora a morte cobra, a vida cobra, as consequências cobram. E depois não é só isso. Quando ela vê a sua vítima brilhando mais do que ela quer morrer. Mas é assim que funciona. Jesus no alto da cruz, lá crucificado, a maior vítima da humanidade, né, do Javé, do pessoal. Pai, esses caras não sabem o que estão fazendo. O que eles vão sofrer pelo que fizeram comigo, trágico. E eu sou mais luz do que eu nunca tive. Tanto é que em 3 dias ressuscitou ali, belo e formoso, calou a boca de todo mundo. E é assim que funciona. Jesus é um modelo para a gente, pessoal. Obrigado, Narras. Uma pergunta do Magnus Castro. Ele pergunta: afinal, Javé já não entendeu o problema? Sendo um ser de extrema inteligência e lógica mental, não teria entendido o problema? Vi um vídeo onde Elan fala que ele entendeu e que precisa de ajuda, precisa ser ajudado. É assim que nós entendemos isso. É assim que esse assunto está sendo tratado. Ele já desistiu de comandar isso aqui. Ele já teve uma reunião entre as 3 divindades, e o Elan faz parte desse conjunto de autoridades cósmicas, e o Elan, segundo ele nos contou, ele assistiu a essa reunião onde o Javé desistiu do comando, entregou na mão de Jesus, e se apagou. Não quer mais atuar em nada porque só faz caca. Então ele se desistiu, entregou os pontos. Essa que é a realidade. Agora, o problema é de Jesus. Só que Jesus, ele precisa recuperar todas as consciências crísticas que se afastaram dele. Ele não perdeu, mas se afastaram dele. Ele tem que cooptar todas essas energias, toda essa força, recuperar o seu poder sobre a matéria e conduzir essas criaturas, que somos todos nós, num processo de reconstrução do universo. É isso que vai ser feito a partir do momento em que ele ressurgir na nossa realidade. Provavelmente com a sua nave cósmica aí, espetacular e tudo mais. Eu percebo muitos ufólogos correndo atrás de evidências, e luzinha aquilo, mas a coisa é de uma dimensão muito maior do que tudo isso. A nave de Jesus é tamanho da Lua, é um negócio assombroso. Quando Jesus vier, vem com todo mundo, todos os cristãos que morreram por ele, todos os espíritos despertos, estarão junto com ele na sua nave, todos eles vão nos dar mensagens, vão interferir nos meios de comunicação, vão marcar a sua presença.
mostrar que valeu a pena tudo que eles sofreram aqui e o legado que eles deixaram. Vai ter que justificar todo esse sofrimento da cristandade. Para que a gente, poxa, até que eu não errei tanto, né? Até que valeu a pena passar por tudo isso. É mais ou menos por aí que a coisa que vem aí. Mas é inaugurado por Jesus esse processo. E essa turma que está nos sondando aí, está nos observando, até alguns deles podem ser até naves menores da nave mãe de Jesus que estão anotando, registrando aqueles que estão se modificando, aqueles que estão entendendo a mensagem. Então, cada um de nós, nesse momento, está sendo registrado, catalogado, classificado, suas intenções estão sendo anotadas, observadas, e vão relatórios lá para a nave de Jesus. Com certeza isso está sendo feito. Então, não é à toa que esse pessoal está nos observando. Para quê? É para ver a qualidade da intenção nossa de melhorar a nós mesmos, melhorar a vida em torno de nós, melhorar o mundo, entender o processo no qual nós estamos inseridos e perceber que tem muita coisa para ser feita. É isso que vem aí. Eu vou adiantar uma informação para vocês. O Elan me convidou essa semana para a gente fazer junto. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas enfim, como ele foi aberto comigo e na presença de outras pessoas, eu me acho no direito, talvez, de antecipar, e nem sei se vai dar certo, se vai sair. O Elan quer fazer um instituto dentro do IEA dele, um outro instituto, voltado somente para o público espiritualista, espírita. O que ele quer fazer? Ele já tem pronto 3 livros que são, eu vou adiantar para vocês, pode parecer loucura, eu já estou morto, não estou nem aí com o que pensam a meu respeito, eu estou antecipando coisas para que as pessoas reflitam na responsabilidade do processo e que ele não acabou, ele nem mal começou. Olha só o que o Elan já produziu. Livro dos Espíritos 2, Livro dos Espíritos 3, Livro dos Espíritos 4. Vai continuar a revelação espiritual na mesma forma de pergunta e resposta, na sequência das perguntas do Livro dos Espíritos, porque ele está incompleto e ficou muita coisa que está sendo mal interpretada. Então vai expandir isso aí. E nós vamos trabalhar para divulgar isso que vem pela frente. Mais ou menos acho isso que vem pela frente. Porque a partir de um certo ponto em que a ufologia deixa de ter esse papel preponderante, porque todo mundo vai perceber que o importante não é a nave, é quem está dentro dela. Daqui a pouco, todos os ufólogos do mundo vão entender que tem seres ali com os mesmos problemas que nós, precisando de ajuda, de conhecimento espiritual. O problema é conhecimento espiritual. Trazido por Jesus, trazido por Kardec, pelo Chico, por Elan. Não é conhecimento de ordem matemática, técnica, isso é obra do Javé, DNA, não. Qual é o papel do espírito dentro da matéria? É isso que a revelação espiritual veio trazer. E é isso que ele vai continuar explicando para nós, o que tem que ser feito daqui para frente. Tem chão, gente. A coisa mal começou. Então, vamos com calma. É bom a gente conhecer esse passado kármico nosso, na obra de Javé, que a gente poderia ter evitado se tivesse ouvido Jesus e não soubemos evitar. Enfim, fizemos parte da rebelião de Lúcifer, contrariando Jesus para ficar com Javé. E agora a gente tem que reconsiderar atitudes, modo de agir, modo de pensar, enfim. É uma nova história que vem pela frente. Um novo processo.
E aí, muita gente fala, pô, mas se eu tenho tantos karmas assim, como é que eu vou dar conta disso? Não se esqueçam do que Jesus falou. Um ato de bondade cobre a multidão dos pecados. O mais importante é a nossa mudança interior, a mudança da nossa atitude mental. O resto é pura consequência. Se a gente persistir na atitude mental no campo do bem, na intenção do bem, está tudo resolvido. Uma vez eu discuti isso com o Chico, sabe? Muito antes de conhecer o Elan, a gente já tinha alguns insights dessas questões. Aí eu falava assim para o Chico, Chico, mas poxa, como é que eu vou pagar todas as dívidas que eu tenho, se eu fui isso, fui aquilo, eu já sabia algumas reencarnações minhas. Então o Chico dizia assim, tem uma lei espiritual que é emanada do Pai Celestial, não é nem de Jesus, é uma lei cósmica. E essa lei diz o seguinte, se um espírito decide trabalhar pelo bem do próximo, incondicionalmente, amando incondicionalmente, manda esta lei, que é do Pai Celestial, que todas as suas dívidas, todos os seus karmas, sejam suspensos para que ele possa trabalhar no bem. Olha que coisa linda. Se a gente se dispõe a trabalhar de verdade, com todas as forças da nossa alma, no campo do bem, a gente pode ter a dívida que for, ela não cai em cima da gente, ela fica suspensa. E aí entra um outro detalhe. Cada gesto bom de amor quita uma montanha da dívida que a gente tem. Então, chega um ponto que a gente liquida essa dívida. Com poucos gestos bons, coletivos, sérios, responsáveis, se expondo, enfim, fazendo o que tem que fazer, dentro do alcance que puder. O futuro de todos nós aqui é nos tornarmos multiplicadores desses conhecimentos. É só isso, não é criar religião nova, não é criar grupo de comando, não funciona assim. Isso nós já cansamos de fazer, não funciona. É cada um dar o seu exemplo, dar a sua contribuição, fazer o seu papel, cumprir o seu papel e pronto. É assim que funciona. É de foro íntimo. Daqui para frente, a partir desse grau de conhecimento que nós estamos adquirindo nesses tempos de hoje, que nós nunca tivemos antes, a espiritualidade, a questão espiritual, ela vai conosco aonde nós formos e aonde nós estivermos. Não vai precisar frequentar centro espírita, casa de cura, trabalho disso, trabalho daquilo, para mostrar a nossa espiritualidade. Não. Ela vai estar conosco aonde a gente estiver. E vai ser reconhecido, todo mundo vai saber que ali tem uma pessoa espiritualizada, e ponto. É assim que funciona. Daqui para frente vai ser assim. Não é cada um por si, Deus para todos. É cada um por todos. E aí a gente derrama o que a gente tiver que derramar de generosidade, de altruísmo, de bondade, o que puder. Quem não puder dar uma contribuição grande, né, dá uma contribuição pequena. Você tem o Rony, é escritor, pode fazer muito. Né? Tem pessoas aqui que têm potencial para fazer muita coisa. Na hora que tiver bagagem suficiente, bom, chegou agora é a minha vez. Eu vou replicar as coisas por mim mesmo, sob minha responsabilidade. Se eu desvirtuar, se eu denegrir, se eu furar, se eu fizer errado, a responsabilidade é só minha, não tem que culpar ninguém. Não tem aqui nenhuma orientação, faça isso, faça aquilo. Não tem. É uma consciência desperta que sabe por si mesma o que tem que ser feito. É amar incondicionalmente. É o que Jesus falou. Como ele nos amou.
Ok. Tem bronca aí, Helena? Eu adoro as broncas da Helena porque ela me põe no lugar. Obrigado, nós vou fazer a última pergunta da noite. Tá? A pergunta do Alexandre Uchoa. Ele pergunta assim: baseado no livro do Narras, no livro do Narras, ele chega a comentar que Javé poderia ser o ego de Jesus desprendido? Ao contrário. Essa é uma dedução minha, e eu falo isso sob minha única responsabilidade. E eu me baseei apenas no que eu aprendi com o Chico. Isso não veio do Elan. Se você pegar o Evangelho de São João, do modo como ele está posto na Bíblia, a primeira frase do livro, do Evangelho de São João, é assim: no começo era o Verbo, e o Verbo estava junto com Deus. E o Verbo se fez homem, habitou entre nós, era Jesus. Então, o Verbo era Jesus. Jesus estava junto com Deus, Javé, o Criador do universo. E aí, quando Javé caiu nesse universo, atraído pela sua obra, o que aconteceu? O espírito de Javé se afastou dele. Não podia ficar aqui dentro, porque ele se perdeu na imensidão cósmica, ele ficou perdido, e aí começou a usar todos os recursos do ego dele. Aí é o ego, Javé é um ego, produzindo clones, etc., para tentar configurar o universo do modo que ele imaginou que tinha que ser. O seu espírito foi embora e prometeu voltar. É por isso que todas as religiões criadas por Javé falam da volta de um filho seu, de um ser que emanou dele, de alguém que estava junto com ele, alguém que faz parte dele. Foi com base nessas deduções que eu supus que Jesus é o ego de Javé, sendo Jesus o Cristo e Javé o anticristo, de acordo com as premissas religiosas. E quando você pega o Apocalipse e fala que Jesus, quando voltar, voltará junto com Deus, é muito estranho essas colocações. Então, eu criei na minha mente essa hipótese. Mas é apenas uma elucubração mental minha, eu posso estar totalmente errado, eu assumo o equívoco, peço desculpa se eu estiver errado, mas de tudo que eu aprendi até agora, essa foi a conclusão que eu cheguei. E eu posso estar errado. Não é nenhuma afirmação religiosa nem nada. É uma suposição minha. Mas Jesus não é o Pai Celestial, Javé não é o Pai Celestial. As religiões criadas por Javé é que ele enganou todo mundo e fez todo mundo acreditar que ele é o Pai. E ele não é. Ele mentiu para a humanidade o tempo todo. Ele nem fala que tem um espírito dentro dele e não admite que ninguém tem um espírito dentro de si. Ele só fala dos seus clones. Todos os seres criados por Javé foram criados, prestem atenção, está na Bíblia, foram criados de acordo com a sua imagem e semelhança, ou seja, parecidos com ele, mas sem um espírito dentro. Não tem a essência que o espírito dá a um ser criado por clonagem, a imagem e semelhança. Semelhança e imagem é parecido. A essência, que é o espírito, ele não admite que os seus clones tenham, que os outros seres tenham. Ele repudia. Por quê? Porque o espírito dele mesmo, dele próprio, está fora dele. Então, se eu não tenho espírito, eu não quero que ninguém tenha. Isso é meio doido, é um assunto para a gente mastigar com calma aí, talvez mais para frente.
mas foi uma dedução minha, com base nas minhas leituras, nas minhas conversas privadas com o Chico, no tempo que a gente ia na casa dele em particular e conversava sobre a criação, sobre Deus, etc. É uma outra visão, né? O Elan tem uma amplitude muito maior, ele tem um acesso a fontes cósmicas de informação, ao Big Data. Então ele tem um conhecimento que eu não tenho, estou muito longe, eu aprendo com ele, mas eu não tenho o acesso que ele tem a essas fontes de informação. Como também não tinha acesso às fontes que o Chico tinha. Eu aprendi, o que eu sei, eu aprendi com os mestres. Então eu sou provavelmente um péssimo discípulo de todos eles. E cheguei a essas conclusões que eu também não quero guardar para mim, que se eu tiver errado, nós vamos descobrir isso logo, logo. Se eu tiver certo, só vai se confirmar algo que era uma hipótese que se tornou uma realidade. Eu encaro isso com muita naturalidade, eu não vejo por que não aceitar. E eu não aceitava antes essa conjugação porque eu não imaginava que Javé fosse o que ele é, como o Elan descreveu. Eu não sabia que Javé era assim. Eu sabia que era um Deus criador da matéria e tal, mas eu, como todo ser religioso, católico, espírita, etc., a gente sempre foi domesticado com essa ideia de que os males do mundo foram criados pelo homem. Nós nunca fomos ensinados a ver que os males do mundo foram criados pelo próprio Criador. Nós apenas nos aliamos a ele. Essa visão é que é nova. Então isso relativiza a nossa culpa, relativiza o nosso karma e nos dá fôlego para, espantar os problemas para fora. Peraí, isso não é comigo, eu não posso assumir coisa que eu não fiz. Porque hoje tudo que acontece de errado a gente fala, é culpa minha, onde que eu errei para acontecer isso comigo? A nova postura hoje não é mais essa. Postura espiritualizada, eu não tenho nada com isso. Não é comigo. Eu não fiz para merecer isso. Não vou aceitar. Né? Antes a gente era obrigado a aceitar, a religião obrigava a gente a aceitar a culpa. Hoje nós não podemos mais. A culpa é do Criador, da obra dele, na qual nós fazemos parte. Mas se está errado, eu vou consertar e não ficar sofrendo. É aquilo que o Chico me dizia com muita tranquilidade. Ele falava, meu filho, sofrimento não salva ninguém. O sofrimento não ajuda. O sofrimento não é bom. Mas e o karma e a culpa? Esquece. Faz o bem que a lei do Pai suspende a sua dívida. Eu aprendi assim com o Chico. Hoje, esse conhecimento se consolidou de vez na medida em que eu entendi as cacas que o Javé fez e botou a gente na jogada. Ele seduziu a gente. Nos enganou o tempo todo. E a gente entrou na dele. Então, a gente tem parte de responsabilidade na cumplicidade? Tem, mas a ideia original de fazer caca foi dele. Gente, vamos descansar. Eu agradeço a presença dos amigos. Fico honrado e agradecido pelo tempo que vocês perderam aqui conosco. A Helena vai me bater já. Já até saiu, foi embora. Não, meu braço não alcança até aí, não. Ok. Mas já passamos bastante, então vamos para as colocações finais. Ficaram bastante perguntando, Antônio, você salvou todas?
Desculpa, Antônio, eu nem respondi, eu estava interagindo na live para precisar acalmar, o pessoal já está começando a ficar bravo. Que negócio é esse? Faz pergunta em toda live e nunca tem resposta. Bom, diga. Eu vou pegar as perguntas antes da gente fechar, antes de você fechar, sair do ar, eu pego as perguntas, porque se vocês fizerem uma última pergunta, eu tenho uma pergunta depois que eles escreverem lá. E o Alessandro, por que você estava me chamando, Alessandro? Na live não dá para procurar, que é tanta coisa escrita, eu não sei por que o Alessandro caiu aqui da tela, eu não sei o que aconteceu, e ele me chamou na live, eu não no chat. Não sei. Desculpa, ele Alessandro. Saiu. O Ronaldo também deve ter saído também já. Eu acho que já é bem tarde para vocês aí no Brasil. Cansei, pessoal. Olha, Helena, você precisa me puxar a orelha mais vezes, viu? Antes de eu fazer besteira aqui. Bom, na verdade, você fala coisas muito importantes mesmo. Dá dó de ter que ficar te cortando. É muito interessante as coisas que você fala. É que aí o pessoal não interage. Não aguenta. E fica, tipo, esperando resposta para a pergunta e nunca tem, né? A gente precisa ver como é que dá para resolver isso. Mas vamos terminar aqui, que o pessoal já está muito cansado. Tadeu, imagina, né? Tadeu, você quer fazer as suas colocações, seu agradecimento? Precisa acordar o Tadeu. Eu acho que o Tadeu foi dormir já. Sueli, faça suas colocações. Bom, muito grata, muito honrada de participar da banca pela primeira vez. Agradecer ao Narras pelo alívio, pelo bálsamo que as explicações dele, pelo menos para minha alma, né, elas para mim eu ficava aqui até meia-noite, ou mais. Obrigada, Helena, obrigada a todos, um bom fim de semana e muita luz para todos nós. Gratidão, Sueli. Rony, você está podendo falar agora? Eu queria agradecer o convite, participar, foi muito bom. Enfim, até a próxima. Estamos agora ligados no Florescer da Consciência. Boa noite. Obrigado. Nós estamos... Desculpe, Rony, continue. Obrigado aí pelo convite de estar aqui e foi um prazer estar ouvindo aí o Narras. Um abraço para todo mundo aí. Gratidão, Rony, por estar aqui, somando com a gente. E o nosso encontro está agendado já, né? Vamos fazer o encontro aqui com Rony Lima, um repórter, escritor, espírita, que tem a esposa também, que é uma pesquisadora, tem terapeuta, né? A Célia Rezende, terapeuta de vidas passadas. Bom, gratidão profunda. Antônio Chagas, você vai fazer suas colocações? Sim, agradeço a todos, agradeço ao Narras, ao Rony por estar aqui, a Sueli, ao Tadeu, ao pessoal da live. Eu agradeço e peço desculpas pelas perguntas. Não todas as perguntas puderem ser respondidas hoje à noite, mas elas estão sendo guardadas aqui. E elas serão respondidas nos próximos programas, aos poucos. Isso. Antônio, você que está prometendo, não sou eu. Eu já fiz isso no começo, eu só tô acumulando minha dívida, minha promessa ficou... Eu não estou prometendo mais, a responsabilidade é sua, hein, Antônio? Ai, Jesus. Você que está prometendo. Ok. Bom, a gente quer mesmo, né? Quer mesmo responder.
Mas não dá, o tempo é curto. Existe, Oi. oi, existe uma dificuldade do tempo também, porque eu aqui nos Estados Unidos, você no Japão, né? O Narras no Brasil, a maioria do público da gente é no Brasil, então a gente tem como que fala? Tem pessoal da Europa que tem o fuso horário completamente diferenciado. Então a gente sempre tem que escolher um horário que consiga abranger todas essas pessoas em diferentes regiões do globo, e às vezes a gente tem um tempo limitado para passar o conhecimento e responder as perguntas. Então fica muito difícil. Mas estamos tentando. Quem sabe algum dia a gente resolve, né? Sim. Helena, me perdoe. Mais uma vez eu te peço de coração que me perdoe, porque Só tem eu a esqueço. estar aí disposto a dividir seus conhecimentos. Nossa, é coisa que alimenta a nossa alma. A gente só tem a agradecer, mas o problema é o nosso tempo, é a quantidade de A cura, vida, né? a vida Não requisita é? muito a gente, não dá. Eu é que sou vagabundo, aposentado, então eu perco a noção do tempo, e por isso que eu peço desculpas. Eu já não tenho noção do mal que eu estou fazendo quando tomo a atenção das pessoas por tanto tempo, né? Mas eu peço Bom, desculpas. nem Fica para tem por que próxima. pedir desculpas e tem gente lá na live, no chat pedindo. Narras deveria ter 2 encontros por semana, porque aí, quem sabe, né? Aí nós desencarnamos, Helena. A gente morre. Eu também, porque aí eu não vou nem trabalhar para o meu Todo sustento, né? mundo trabalha, né? O único vagabundo aqui sou eu, né? Aí fica difícil. Não, a gente só tem a agradecer, Narras. Eu também Obrigado, gente. agradeço a presença aqui do Rony, Agradeço os corações queridos aí, todos também. agradeço ao Antônio Chagas, Sueli Casarim, Tadeu Vasconcelos, o Ronaldo, Alessandro, gratidão profunda a todo o pessoal da live, que é uma soma muito importante para nós aqui. Gratidão profunda, Alfredo Narras, e deixo para você aí as colocações finais. Eu já falei demais. A única coisa é agradecer a honra da atenção que me dão. Fico de coração aberto para todos. Que todos tenham um bom descanso, um bom trabalho, uma boa vida. Felicidades pela frente. E bom trabalho. Muito obrigado a todos.